Então, povo de Deus, estamos ao vivo aqui no Facebook, né? Graças a Deus. Queria pedir só desculpa de eu estar entrando agora, porque eu estou aqui em Joaquim Pires, na casa da minha namorada, e o jantar saiu quase agora. Então a gente foi jantar, né? Chegou também o marido da irmã da minha namorada, né? Então a gente estava conversando ali um pouco, partilhando. Essa live, inicialmente eu estou aqui no quarto da Rose, né? Aqui ela foi para um compromisso da igreja, né? E provavelmente a live era para ser transmitida lá na igreja e não deu certo. E aí também houve uns contratempos, questão de... os contratempos mesmo, né? Enfim. Então vamos assim nos entregar, né, à Santíssima Virgem Maria, pedir a Nossa Senhora que ela possa estar abençoando esse momento de partilha, né? Está abençoando a nossa partilha, né? Hoje o tema ele é muito forte, o anticristo, né? Dando continuidade à mensagem de La Salette. Na terça-feira passada a gente falou um pouco das mensagens, né, de La Salette, do que foi a aparição de Nossa Senhora ao Maximin e a Melanie, né, lá nos montes de La Salette. Então, a mensagem de La Salette é uma mensagem muito forte, né, para nós, e uma mensagem que nos chama à conversão. Nossa Senhora sempre chama os seus filhos à conversão, a converter-se, a estar sempre em processo, né, de conversão. Então, vamos começar essa live invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Abri, Senhor, os nossos lábios, e a nossa boca anunciará o vosso louvor. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio. Senhor, apressai-nos em nos socorrer. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Então, muito bem. Então vamos assim começar a nossa live com um texto do Catecismo da Igreja Católica, né? Então, se você tem o seu catecismo aí da Igreja Católica, eu peço que você abra no número 675 do Catecismo da Igreja Católica. O nosso tema, lembrando, é o Anticristo. O Anticristo, né? Então, o Catecismo da Igreja, ele vai nos falar o que é o Anticristo, né? E eu estava lendo esse texto do Catecismo e confesso a vocês que eu me deparei um pouco preocupado, né, com a situação, né, de como será o Anticristo, de como será a sua vinda. Então eu me deparei com essa preocupação, né? Então, se você tem o seu catecismo aí, eu vou dar um tempinho para que você pegue. Enquanto isso, eu vou rezar ao arcanjo. Eu vou rezar ao arcanjo Miguel,
né? Para que ele possa nos valer. Tá bom? Então, eu vou rezar agora ao Arcanjo São Miguel enquanto você pega o seu catecismo da Igreja Católica, né? São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Então, vamos dar início, né? Aí, eu peço, a Dona Socorrinha entrou, né? Aí agora. Dona Socorrinha, o áudio tá bom aí? Comente, tá bom? Alguém pode comentar, tá bom aí? Se o áudio tá bom ou não. Eu sei porque senão eu posso tirar o fone para o áudio ficar melhor. Eu tenho a sensação de que o áudio não está saindo com tanta qualidade, mas se tiver, dê um joinha aí, diga assim, o áudio tá bacana, o áudio tá legal, tá bom? Então, vamos lá. Catecismo da Igreja Católica, número 675. Diz assim, o título, né? Aprovação derradeira da Igreja, é o título do catecismo. Aí o que é que o catecismo diz no seu 675, no parágrafo 675? Antes do advento de Cristo, a Igreja deve passar por uma aprovação final que abalará a fé de muitos crentes. Isso você pode ver lá na Sagrada Escritura, em Lucas 18:8, em Mateus 24:12, né? Lucas 18:8 e Mateus 24:12. Então, Jesus em Lucas 18:8 ele fala: quando o Filho do Homem vier, ele vai encontrar fé sobre a terra? É o que está dizendo lá em Lucas 18, versículo 8, né? E Mateus 24:12, Jesus vai falar do discurso do fim dos tempos e vai dizer que no final dos tempos a caridade de muitos esfriará, né? Então, a Igreja vai passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha sua peregrinação na terra desvendará o mistério da iniquidade, sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens aparente solução a seus problemas, à custa do abandono da verdade. A impostura religiosa suprema é a do anticristo, isto é, a de um pseudo-messianismo, em que o homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus e de seu Messias que veio na carne. Então, aqui o Catecismo da Igreja está nos falando justamente do anticristo, daquele que vai vir, né, à terra, né, que vai ser o homem da iniquidade, né, que vai ser uma impostura religiosa, né, e a supremacia, que vai ser a supremacia do anticristo. Então o Catecismo da Igreja Católica, em seu parágrafo 675, ele é muito claro em relação à vinda do anticristo, né? Agora, como é que a gente deve interpretar a vinda do anticristo? Como devemos agir diante da vinda do anticristo, né? O que também a Sagrada Escritura nos diz. Agora você é chamado a pegar a Sagrada Escritura. Lá em 2 Tessalonicenses 2, do 4 ao 12. 2 Tessalonicenses 2, do 4 ao 12. Pegue aí comigo a sua Bíblia. 2 Tessalonicenses 2, a partir do versículo 3, né? Nós vamos ler. Diz o seguinte: ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia, e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo o que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. Não vos lembrais de que vos dizia estas coisas quando estava ainda convosco? Agora sabeis perfeitamente que algo detém, de modo que ele só se manifestará a seu tempo.
porque o mistério da iniquidade já está em ação, apenas esperando o desaparecimento daquele que o detém. Então o tal ímpio se manifestará, mas o Senhor Jesus o destruirá com o sopro de sua boca e o aniquilará com o resplendor da sua vinda. A manifestação do ímpio será acompanhada graças ao poder de Satanás, de toda sorte de portentos, sinais e prodígios enganadores. Ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem, por não terem cultivado o amor à verdade, que os teria podido salvar. Por isso Deus lhes enviará um poder que os enganará e os induzirá a acreditar no erro. Desse modo serão julgados e condenados todos os que não deram crédito à verdade, mas consentiram no mal. Então isso está lá em 2 Tessalonicenses 2, do 3 ao 12. Mas também existem outros textos, como 1 Tessalonicenses 5, do 2 ao 3, 2 João, versículo 7, porque a segunda carta de João não tem capítulo. Ela só é um versículo, né? Uma folha só. Então não tem capítulo 1 nem 2. Então, 2 João 2,7, versículo 7. E 1 João, capítulo 2, versículos 18 e 22. Então, é interessante, porque essa live do Anticristo, ela é um pouco da continuação da live passada que eu fiz sobre as aparições de Nossa Senhora em La Salette. É uma continuação, né? A gente vai analisar aqui algumas palavras de Nossa Senhora em La Salette e a gente vai desmiuçar o que Nossa Senhora falou, como na live passada. Quem assistiu a live aí no meu Facebook, está gravado lá. Depois você assiste. Nossa Senhora de La Salette é o título. As aparições de Nossa Senhora de La Salette. A natureza exige vingança para os homens. Ela freme de espanto na expectativa do que deve suceder à terra manchada de crimes. Isso Nossa Senhora em La Salette diz. É uma aparição de Nossa Senhora, onde ela fala: a natureza exige vingança para os homens. Ela freme de espanto na expectativa do que deve suceder à terra manchada de crimes. Aqui Nossa Senhora fala das pragas, né? Da natureza, que o clima mudará, que não vai nascer mais plantas, alimentos da terra. A natureza pede vingança, né? Ou seja, antes de vir a vingança sobrenatural do Senhor, vai vir uma vingança natural, que vai se dar através da natureza. Ou seja, as plantas não vão nascer, os frutos não vão dar, legumes também não, a terra não vai mais ser fértil. Justamente porque, naturalmente, a natureza mesmo, como diz Nossa Senhora, exige vingança, né? Vai ser um tempo de escassez de alimentos, né? Na época do Anticristo. A gente for pegar Apocalipse 13, lá diz, né, que ninguém vai comprar e vender, a não ser que tenha o número da besta, né? Claro que existem várias interpretações em cima da palavra de Deus. Eu não quero aqui dar uma interpretação pessoal, né? Mas aqui Nossa Senhora fala, né, que a natureza freme, que exige vingança. Então vai vir uma vingança primeiro natural e depois vai, antes de vir a vingança sobrenatural, né, o julgamento final. Então isso, quando Nossa Senhora se refere à natureza exige vingança, ela está dizendo isso. Virá uma vingança natural da natureza, né? E depois virá uma vingança sobrenatural, que é a do Senhor, o julgamento. Aí Nossa Senhora ainda continua: tremei terra, e vós que fazeis profissão de servir a Jesus Cristo, e que no interior adorais a vós mesmos, tremei. Tremei terra, e vós que fazeis profissão de servir a Jesus Cristo, e que no interior adorais a vós mesmos, tremei. Isso, o que é que Nossa Senhora está dizendo? Vocês que falam de Cristo, da boca para fora, se dizem servos de Cristo, da boca para fora, mas no interior de vocês adoram a si mesmos. Adoram a si mesmos. Isso que Nossa Senhora está dizendo.
A gente não pode adorar a nós mesmos. Não podemos adorar a nós mesmos. Né? Se abrimos a boca para dizer que servimos a Deus, nós não podemos ter orgulho. Foi o pecado de Lúcifer. Né? Não servirei, porque eu sou um anjo. Né? Ou seja, adorou a si mesmo. Adorou a si mesmo. Aí Nossa Senhora continua. Deus vai abandonar-vos ao seu inimigo. Deus vai abandonar-vos ao seu inimigo. Então, aqui, o que é que Nossa Senhora está dizendo? As pessoas se esquecem que Deus, Ele abandona o pecador, teimoso. Aquela pessoa que insiste no pecado. Deus abandona essa pessoa. Quando a pessoa quer insistir em pecar. Claro que Deus é misericórdia. Na live passada falamos sobre isso, sobre a questão do paradigma católico, sobre a misericórdia e tudo. Mas quando o pecador é teimoso, resistente, né? Resistente à graça de Deus, né? Deus envia as suas graças, mas a pessoa não quer. Então Deus respeita a liberdade. Não é questão de Deus ser maldoso, ou a falha não está na misericórdia de Deus, está na dureza do nosso coração pelo pecado. E às vezes a gente esquece disso. E isso é algo que a igreja sempre nos ensinou. A alma que insiste no pecar, Deus a abandonará. É um ensinamento da igreja. Isso é algo que a igreja sempre nos ensinou. E isso esconde uma malícia muito grande do demônio. Por quê? Porque o demônio diz, pequem. Né? Pode pecar. Ou seja, é comum pecar. Comum pecar. Aí o demônio coloca isso, né? Isso é normal. Né? O aborto é normal, a eutanásia é normal. Isso não tem nada a ver você fazer isso aqui. Quem foi que te disse que isso é pecado? Quem foi que te disse que isso é pecado? Isso é muito comum. Aí o demônio vai colocando isso na mente da pessoa, e para a pessoa não recuperar a graça e se tornar fria. Porque uma pessoa em pecado, uma pessoa que está em pecado mortal, ela esfria na sua fé. Ela esfria na sua fé. E isso é uma grande tática do demônio, para querer nos tirar dos caminhos de Deus. Mas a igreja sempre ensinou isso. Que aquela pessoa, aquela alma que insiste no pecar, Deus a abandona. Foi assim principalmente com Lúcifer. Né? O problema de Lúcifer e Deus não está em Deus. Porque Deus, Ele é misericórdia, Ele está ali como uma misericórdia. Mas é o demônio que não quer se arrepender. Né? E isso nunca vai acontecer. Porque o orgulho, o pecado do orgulho, está eternamente no demônio. Então, a falha não está na misericórdia de Deus, mas sim na obstinação no pecado. Aí Nossa Senhora continua. Porque os lugares santos estão na corrupção. Os lugares santos estão na corrupção. Eu estava vendo uma notícia, uns dias atrás aí, de uma missa afro, não sei aonde. Parece que não sei se foi anulada essa missa, não sei. Né? Eu vi depois uma notícia do Centro Dom Bosco dizendo que a missa afro foi cancelada, ou foi anulada, não sei. Não sei se eles estavam falando dessa missa. Mas quando Nossa Senhora fala que os lugares santos estão na corrupção, é isso. É missa afro. Existia uma notícia aí há uns meses, pelo menos há um mês atrás, de um sacerdote que fez sexo com uma mulher no altar. Né? Em cima do altar onde acontece o santo sacrifício da missa.
Aí você coloca missa de não sei o quê, missa disso, missa daquilo, né? E os lugares santos estão na corrupção. Não se celebra mais o sacrifício da Santa Missa com devoção. Estão na corrupção, né? Então, o que Nossa Senhora está dizendo aqui? Está dizendo justamente isso. Vamos ter respeito pelo culto, pela Santa Missa. Tanto quem é sacerdote como quem é leigo. O leigo também tem essa responsabilidade de respeitar o culto do Senhor, de respeitar a Santa Missa. Não é só o sacerdote. O sacerdote, ele é o celebrante, o ministro, o que está ali em persona Christi, como nos ensina o catecismo, mas todos nós devemos estar em união com o sacrifício. Mas Nossa Senhora está dizendo aqui, os lugares santos estão na corrupção. Profanações acontecendo. Da Eucaristia. Do altar. Como falei na live passada. Cristo sofre mais nas mãos dos seus expositores do que dos seus opositores. E aí a gente acha bonito, dança na missa, missa afro, como diz o cardeal Sara, disse, né? Que é o prefeito para a congregação dos sacramentos. Lá do Vaticano, o cardeal Sara, que é africano, disse: eu sou africano, mas não é a minha cultura, não é a missa que tem, a liturgia que tem que se dobrar à minha cultura, mas é a minha cultura que tem que ser batizada, né? E aí a gente vai querer colocar outras coisas em cima da missa e corromper o culto, os lugares santos, principalmente os sacramentos. Mas o que é mais importante, que Nossa Senhora fala disso, principalmente aqui, que Nossa Senhora fala da corrupção, de tudo. Antes de começarmos mesmo a entrar no tema do anticristo, eu quis dar essa introdução muito breve. Mas é importante a gente poder entender o que é uma profecia. Como a gente deve interpretar uma profecia, né? Especialmente a profecia do Apocalipse. Porque as aparições de Nossa Senhora em La Salette e o Apocalipse têm a ver, né? Nossa Senhora confirma o Apocalipse, né? Então, como é que a gente deve interpretar a profecia do Apocalipse? Primeira coisa, é uma ideia de um grande cardeal jesuíta, chamado Cardeal Bilot. O que é que o Cardeal Bilot diz? Porque ele estudou os padres antigos, né? E os padres antigos diziam que só tem uma maneira de interpretar corretamente uma profecia, e especialmente o Apocalipse. Só existe uma maneira de você interpretar a profecia, principalmente o Apocalipse. Quando um profeta fala, ele sempre fala em dois planos temporais. É importante que a gente entenda isso. Quando um profeta fala, ele fala em dois planos temporais. Um plano próximo e um plano distante. Então, por exemplo, quando a gente pega Mateus 24, a gente vê lá a predição, Jesus presumindo a ruína do templo de Jerusalém. Lá em Mateus 24. Se você pegar a sua Bíblia e ler, a partir do versículo 1, Jesus está predizendo ali a destruição do templo, onde os apóstolos entram no templo e contemplam o templo e dizem assim: Senhor, o Senhor está vendo que belo é o templo? E Jesus diz: mas não ficará pedra sobre pedra. Aí no versículo 34, Jesus vai e diz: em verdade vos digo, antes que essa geração passe e morra, isto acontecerá. Isto acontecerá. Ou seja, Jesus
ele ali profetiza sobre o templo de Jerusalém. Ele profetiza em um tempo próximo, porque realmente o templo de Jerusalém foi destruído pelo Império Romano no ano 70, onde foi-se tomado o templo de Jerusalém e foi-se destruído o templo de Jerusalém. Então Jesus ali, ele profetizou o fim do templo, a ruína do templo, mas Jesus ele não profetiza só a ruína do templo. Ele profetiza também a ruína da história. Ou seja, Jesus ele profetiza em um tempo próximo, mas ele também profetiza para um tempo distante. Ou seja, realmente aconteceu a ruína de Jerusalém, mas a ruína do culto judaico e a ruína do culto cristão, que não vai ruir, né? Que a gente sabe que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, como diz Jesus, é uma promessa de Jesus. Mas uma crise, né, no culto. A gente deve interpretar uma profecia com esses dois planos de realidade. O plano próximo e o plano distante. Quando um profeta fala, ele profetiza para um plano próximo, como foi o caso de Jesus, predisse a ruína de Jerusalém, mas ele também predisse a ruína do templo, né, da história. Ou seja, a gente deve interpretar esses dois planos de realidade, de algo que está próximo, nos preparando para algo maior, que vem depois. Ou seja, um profeta, quando ele profetiza para algo próximo, mas ele está nos preparando para algo maior. Isso eu estou dizendo segundo o cardeal Bilot, segundo o que o cardeal Bilot escreve nos seus escritos. Sempre uma profecia nos prepara para algo maior. Então, Jesus ele prediz a ruína do templo de Jerusalém, mas ele também fez menção à ruína do tempo da história. É o que eu acabei de dizer. Jesus ele predisse a ruína, mas ele fez menção a uma ruína da história, do tempo. Né? Porque na época que Jesus profetizou, a ruína do templo era loucura para os judeus. Era loucura. Tanto é que uma das questões pela qual Jesus foi condenado foi de ser um agitador e de ser contra o culto do templo. Se a gente for lembrar disso. Então o profeta sempre ele vai nos falar de algo próximo, para nos iluminar sobre algo que vem depois, maior e mais profundo. Nos iluminar para algo maior e mais profundo. Então, o profeta sempre fala de algo próximo, mas nos preparando para algo maior. Algo que vai acontecer logo, assim, como foi no caso de Jesus, mas nos preparando para algo muito maior. Não fica só naquele acontecimento. Então, quando Nossa Senhora ela fala que os lugares santos estão na corrupção, Nossa Senhora está falando de coisas próximas. De coisas próximas. E depois a gente sabe, depois da aparição de La Salette, veio a Revolução Francesa, né, que foi uma revolução maçônica, que fez com que os padres se dobrassem diante da Revolução. Então Nossa Senhora estava falando de um tempo próximo. Mas também não era só para aquele tempo. É para um tempo também maior. Para algo maior. Então ela fala de coisas próximas para nos dar uma ideia do que será a igreja realmente quando o anticristo verdadeiro e pleno estiver diante de nós. Quando o anticristo estiver diante de nós, aí nós vamos ver realmente o que é corrupção do sagrado. Quando o verdadeiro anticristo, o homem da iniquidade, o homem do pecado, estiver diante de nós, nós vamos saber o que é verdadeiramente a corrupção.
E a gente já teve vários anticristos parciais durante a história. Se a gente for abrir aqui em 1 João e ler 1 João capítulo 2, versículo 18, a gente vai entender quando João diz: filhinhos, esta é a última hora. Vós ouvirte dizer que o anticristo vem. Eis que já há muitos anticristos. Ou seja, João estava afirmando que existem muitos anticristos. Existem muitos anticristos. Mas que é uma prefiguração do verdadeiro anticristo. Daquele anticristo pleno. Daquele verdadeiro anticristo. Né? Então, quando João fala sobre os anticristos, ele está dizendo que existem anticristos que precedem, que estão preparando o terreno para o verdadeiro anticristo pleno. O verdadeiro, o genuíno, o puro, que vai receber todos os poderes de Satanás. A gente já teve muitos anticristos parciais. É só você ver a história e perceber. Pegue um livro de história sobre, principalmente, Segunda Guerra Mundial, século VII, né? Como foi questão do Império Islâmico e tudo, né? A gente já teve muitos anticristos, mas que foi apenas uma figura do que é o anticristo verdadeiro. E também é importante a gente deixar claro que o anticristo ele vai ter uma trindade, o anticristo. Assim como Deus Pai, né, existe a trindade santíssima, Pai, Filho e Espírito Santo, existe uma trindade demoníaca, satânica. Né? Existe uma trindade satânica. Por quê? Porque o demônio ele é o imitador de Deus. Então tudo o que Deus faz, o demônio quer imitar. Né? Existe também uma trindade satânica. E quem é essa trindade satânica? Satanás, o anticristo e a religião adulterada. São a tríade que formam uma base para que o reino do anticristo possa se formar no mundo. Satanás, o anticristo e a religião adulterada. Então essa é a tríade satânica. Assim como Satanás querendo imitar a Deus através de sua trindade, de sua tríade satânica. Como ele é macaco de Deus. Então, quando Nossa Senhora fala dessa questão dos lugares santos, é importante a gente ressaltar tudo isso. O que é uma profecia? Como se interpreta uma profecia? A questão dos anticristos parciais que vieram para o mundo. E a questão da tríade satânica. Aí Nossa Senhora continua. Olha só o que Nossa Senhora vai dizer. Muitos conventos não são mais as casas de Deus, mas as pastagens do Asmodeu e dos seus. Será durante esse tempo que nascerá o anticristo. Ou seja, quando os conventos estarão na luxúria. Quando os consagrados a Deus estarão se entregando ao pecado da impureza. Porque Asmodeu é um demônio do Antigo Testamento que aparece lá em Tobias, no livro de Tobias. Quando a gente lê lá a história de Tobias e Sara, que era aquele demônio que oprimia Sara e matava os seus esposos. Né? Se você pegar aí o livro de Tobias e ler, você vai ver lá o demônio Asmodeu. Né? Então, o demônio da impureza. E aí Nossa Senhora fala aqui que muitos conventos não são mais as casas de Deus, mas as pastagens do Asmodeu, ou seja, de tudo que é impuro,
e dos seus, dos demônios de impureza. Será durante esse tempo que nascerá o anticristo. Olha só, quando os conventos, as casas religiosas estiverem entregues à impureza, vai ser o tempo que vai nascer o anticristo. Mas parece, para mim pessoalmente, eu falo uma opinião, parece que a cama já está bem preparada, né, para o nascimento do anticristo. Por que eu digo isso? Por que eu digo que a cama está bem preparada? Porque nunca se viu escândalos dentro da igreja, nunca se viu escândalos, a gente nunca viu tanta perversidade sexual sendo investigada pela igreja. Nós vivemos em um tempo na igreja onde a própria igreja está investigando escândalos de perversão sexual de sacerdotes, principalmente de sacerdotes. A gente vive num tempo na igreja, ainda quando o Papa Bento XVI era Papa, ele recebeu muitas petições, muitos documentos para investigarem casos de pedofilia, casos de perversidade sexual de sacerdotes. A igreja nunca viveu um tempo de tanta perversidade sexual no seu seio como agora. Não é as coisas que Nossa Senhora fala aqui, não é coincidência. A gente vê que hoje não são coincidências. E não foi assim nem na época do Renascimento, da Revolução Francesa, que existia, assim, perversidade sexual. Mas não foi assim. Os tempos de hoje nem se comparam a esse tempo. Isso é mais um sinal que o anticristo está próximo. Isso é preocupante. Muito preocupante. Esses casos que aparecem de sacerdotes, principalmente. Como eu falei na live passada, a gente tem que ter muita prudência para falar de um sacerdote. Eu não estou aqui falando. Eu estou falando a realidade. A realidade é essa. A igreja está enfrentando a questão de perversidade sexual no seu seio de sacerdotes, de religiosos, de religiosas, sendo investigadas. São muitos casos. Não são poucos, não. São muitos. Então o demônio Asmodeu é o demônio da impureza. E, geralmente, os demônios de impureza são os demônios que agem com mais brutalidade. Porque os demônios de impureza, eles não são como Satanás, que tentou Eva lá no paraíso, seduzindo, jogando uma verde para colher uma madura, né? Falando coisas para tentar persuadir. Não, eles já chegam logo, né, na brutalidade, chegando, pervertendo mesmo, né? Então são os mais brutais que tem, são os demônios de impureza. Né? Nunca chegam seduzindo aos poucos. Chegam sempre fortes. Né? Sempre fortes. Então o que preocupa mais é isso. Quando Nossa Senhora diz que os conventos viraram pasto de Asmodeus. Porque não se reza mais nos conventos. Sacerdotes não têm mais oração, vida de oração. Vivem uma vida de pecado e de vícios. Parece uma situação muito alarmante que a gente vive. E aí Nossa Senhora continua. Será durante esse tempo
que nascerá o anticristo, de uma religiosa hebraica. Olha só o que Nossa Senhora está dizendo. Será durante esse tempo que nascerá o anticristo, de uma religiosa hebraica, de uma falsa virgem, que terá comunicação com a antiga serpente, e o pai do anticristo, seu pai, será bispo. Ou seja, vai rolar tanta impureza, né, dentro da igreja, que essa religiosa hebraica, essa falsa virgem, vai se deixar seduzir por Satanás e vai ter um caso com o bispo. Isso aqui, essa parte da mensagem de Nossa Senhora de La Salette, não é uma alegoria. A gente não deve interpretar como uma alegoria. Aqui nós temos que interpretar em um sentido literal. Ou seja, Nossa Senhora está dizendo que o anticristo nascerá de uma religiosa hebraica, uma falsa virgem, judia, né? Que terá comunicação com a serpente, ou seja, fará ritos satânicos, rituais satânicos, e o seu pai será um bispo apóstata. Um bispo apóstata. Aqui Nossa Senhora está falando claramente. Nós devemos interpretar isso no sentido literal e não como uma alegoria. Não como uma alegoria. Nossa Senhora aqui fala claramente. A gente deve observar o primeiro ponto, né? É que Nossa Senhora fala dos pais do anticristo. Nossa Senhora, ela fala dos pais do anticristo, que será uma religiosa hebraica, uma falsa virgem. Hebraica, se pode se entender uma religiosa judia, uma falsa virgem, que aí a gente já vê o demônio, Satanás, imitando a Deus, né? Porque Deus escolheu Nossa Senhora, que foi uma pessoa religiosa judia, né? Ou seja, religiosa em que sentido? Ela observava as leis de Deus. Nossa Senhora observava as leis de Deus. Então a gente vê aí uma imitação da encarnação, né? E o bispo, que representa Deus, né? Que ele representa a figura de Deus na Terra. Então você vê aí o inimigo, ele imitando a Deus. Imitando a Deus, né? Mas porque assim, em vez dessa mulher ela ter comunicação com Deus, essa falsa virgem, Nossa Senhora, ela foi essa mulher que foi inteiramente de Deus. Inteiramente de Deus. Essa falsa virgem será inteiramente do diabo, inteiramente de Satanás. Terá comunicação diária com Satanás. Ou seja, fará ritos satânicos, ritos mágicos a Satanás. Né? Então, Nossa Senhora, ela frisa bem, fala dos pais do anticristo. Uma religiosa hebraica e um bispo. Ambos apóstatas, que apostatarão da fé. Apostatarão da fé. E também, assim, para que a gente entenda uma coisa, para que o anticristo, isso fala, eu não vou lembrar agora qual é o padre da igreja, não sei se é Santo Ambrósio, que diz que o anticristo, ou é Santo Inácio de Antioquia, eu não estou lembrado agora, mas existe um padre da igreja que diz que o anticristo, para se assemelhar mais perfeitamente a Jesus, só lhe falta uma coisa: ser judeu. Ser judeu. Então, o anticristo será judeu. Nossa Senhora está dizendo aqui, uma religiosa hebraica, ele será judeu. Terá sangue judeu.
né? Ou seja, Nossa Senhora ela observa dois pontos aqui nessa profecia. Ela fala dos pais do anticristo, uma religiosa hebraica e um bispo apóstolo, e fala da raça do anticristo, que será a raça judaica. Nossa Senhora observa bem isso e fala, porque senão, se Nossa Senhora não quisesse que isso fosse frisado, ela não tinha falado. Mas ela falou, a raça do anticristo será judaica. Santo Irineu de Leão diz que o anticristo será a antíntese de Cristo, ou seja, como se fosse no espelho. Vai se assemelhar a Cristo, né? Terá semelhanças com Cristo. Ou seja, o seu copiador, a sua cópia. Aí, isso é Santo Irineu de Leão, gente, que diz, né? Que fala também que para o anticristo ser uma cópia perfeita de Cristo, só lhe falta um elemento, ser judeu. Então o anticristo será judeu. Será judeu. E o anticristo ele vai ter grande poder de fazer uma união entre o capitalismo e o comunismo e o Islã. Ou seja, nunca na história se juntou essas três coisas: capitalismo, comunismo e islamismo. Mas o anticristo vai ter tanto poder, tanta influência, que ele vai juntar essas três coisas em uma só. Né? Em uma só. Para você ver a grande influência que o anticristo vai ter no mundo. Mas o anticristo ele não seria nada sem a ajuda da falsa igreja, que apostatará da verdadeira fé em Jesus Cristo. A igreja, aqui a palavra é forte, a igreja rameira, a prostituta, a igreja prostituída. O anticristo ele não vai conseguir tanta influência sem a ajuda dessa igreja prostituída. Ele não vai conseguir. E como é que é essa igreja prostituída? É a igreja que nega a doutrina de Jesus Cristo. A igreja que nega o catecismo. A igreja que nega a Sagrada Escritura. Que nega o Cristo. Que nega o Cristo. A igreja rameira. Prostituta. Essa é a palavra. Prostituta. Quando a gente vê que padres escrevem livros sobre doutrinas ecológicas, a gente vê um Frei Beto da vida escrevendo livros comunistas, quando a gente vê padres apoiando a teologia da libertação, isso tudo a gente vê aí pincéis, traços da falsa igreja, da igreja prostituída. Né? A gente vê traços aí da igreja prostituída. Fazendo propaganda. Pessoas dentro da igreja que fazem propaganda para a nova ordem mundial. Para a nova ordem mundial. E a nova ordem mundial, para quem não sabe, é uma ordem de famílias que querem fazer com que o mundo tenha uma nova religião, um novo tipo de economia, principalmente uma nova forma, um novo estilo de vida, e apoiam tudo que não presta, comunismo, apoiam esoterismo, apoiam a destruição da Igreja Católica, começando por dentro, apoiam principalmente a maçonaria, né? A gente vê isso na nova ordem mundial. A nova ordem mundial
querendo acabar com o mundo. E aí a gente vê 3 capitais judaicos da nova ordem mundial. Tomara que essa live não caia, mas eu vou ter que dizer aqui quais são os grandes capitais judaicos que saíram de lá de dentro do judaísmo, que querem acabar com a igreja, que estão contribuindo para a vinda do anticristo. A gente vê a família Soros. São 3 famílias influentes no mundo todo que estão aí arquitetando a nova ordem mundial. Que são 3 famílias influentes no mundo todo. A gente fala dos Soros, dos Rothschild e dos Rockefeller. São 3 famílias que querem acabar com o cristianismo e implantar a nova ordem mundial. Se você colocar aí na internet agora, Marina Abramovich e Jacob Rothschild, você vai ver uma moça muito bonita ao lado de um senhor, e atrás deles tem um quadro intitulado Lúcifer, Satã convocando seus exércitos para a guerra, de 1897. Onde um famoso pintor fez esse quadro para a família Rothschild. Então, se estão por detrás essas famílias. A família Rockefeller já é uma família mais do lado protestante, né? Vamos se dizer assim. Mas tudo farinha do mesmo saco. Os Rockefeller, os Rothschild, aliás, já são mais judaicos, né? E os Soros também. Tudo faz parte do clube dos Bilderberg, né? Depois eu posso estudar direitinho para vocês sobre isso e estar fazendo outra live sobre a questão dos... Eu não sei, né, se vai ao ar, porque esse pessoal domina tudo. A internet domina o mundo todo, né? Então eu não sei nem se eles verem essa live, eles podem até excluir a minha conta no Facebook. Me procurarem nas redes sociais e me excluírem nas redes sociais, para vocês terem a ideia. Então, os capitais judaicos, como a Soros, os Rothschild, os Rockefeller, o clube dos Bilderberg, todos eles obedecem à Sua Majestade Rainha Elizabeth da Inglaterra, né? Todos eles obedecem à Rainha Elizabeth e querem implantar a nova ordem mundial. Financiando grandes eventos, os Rock in Rio da vida, financiando políticas pelo mundo todo a favor do aborto, da ideologia de gênero e por aí vai. Então, quando o anticristo aparecer, o grupo, a Igreja Católica será menor. E ficarão os verdadeiros católicos. Vai ser muita gente na época do anticristo que vai apostatar da fé. Muita gente. Muita gente mesmo. E vai ficar um número reduzido de verdadeiros católicos. Muito reduzido. São aqueles que não vão abandonar a verdadeira doutrina da igreja, que não vão abandonar o catecismo da igreja, que não vão abandonar a Sagrada Escritura. Então eu peço, nesse momento nós somos 4 pessoas aqui na live, eu peço que nós aqui possamos compartilhar essa live para muita gente que a gente conhece. Não porque sou eu que estou falando, né? Não, longe de mim. Eu não estou aqui para me fazer nome, eu estou aqui para evangelizar. Então quem compartilha evangeliza. Se você compartilhar essa live,
e ir divulgando também, a gente pode chegar ao maior número de pessoas alcançadas. Mas também a gente tem que ter uma vida de oração intensa, a gente tem que ler o catecismo da Igreja Católica, a gente tem que ler a Palavra de Deus, a Sagrada Escritura, tem que alimentar a nossa fé, meditar, né? Rezar o Santo Rosário, ser apegado mais a Nossa Senhora, viver a nossa consagração, quem é consagrado a Nossa Senhora, né? Porque vai ser um número muito menor mesmo de pessoas que vai ficar ao lado da igreja. Isso não é brincadeira. Muita gente vai apostatar da fé. Assim como foi Judas Iscariotes. A gente tem um exemplo no grupo dos 12, de um apóstata, de um traidor, que se sentia seguro também, por estar ao lado de Cristo. Né? E traiu a Jesus. Né? Aí a gente se pergunta assim, mas como é que isso vai acontecer? Será que o anticristo, quando esse anticristo aparecer, o que é que vai ser? Mas o anticristo ele não vai ser tão idiota como foi Stalin e Hitler. Né? De jeito nenhum. Porque Stalin e Hitler eles proclamaram a sua torpeza, né? Eles proclamaram o seu instinto agressivo, a sua agressividade. Eles vieram no mundo e vieram logo e disseram para que vieram, derramando sangue, promovendo ditaduras. Eles chegaram logo nos lugares e mostraram para que vieram. Né? Mas o anticristo ele vai se passar por alguém bondoso. Ele não vai ser como Stalin, como Hitler, que são precursores do anticristo, que prepararam o terreno para o anticristo. Eles não vão ser como Stalin, como Hitler. O anticristo, ele vai ser bondoso. Ele vai se passar por um homem bondoso, virtuoso, cheio de virtudes. Né? Ele vai ter uma aparência demoníaca. Sim, mas ele vai conquistar, seduzir muita gente pelo seu discurso político bondoso, de unir religiões, de fazer uma economia melhor. O político, o discurso religioso vai ser muito forte no anticristo. Né? Vai agir mais secretamente, né? Que quase ninguém vai perceber o que ele está fazendo. E vai ser um homem muito poderoso e que vai ter todos os poderes satânicos nele. Satanás vai dar um poder para o anticristo de fazer prodígios. Né? O padre Júlio Maria Lombaert, ele fala sobre um texto sobre o anticristo. Depois eu vou comentar ele mais depois, eu não sei ainda nessa live, mas eu posso estar marcando outra live para me poder falar desse texto do padre Júlio Maria Lombaert, que fala do anticristo também. Mas o padre Júlio Maria Lombaert fala que ele terá até poder de descer fogo do céu, de fazer cair fogo do céu sobre a terra. Então você imagina o poder que o anticristo vai ter. Não vai ser pouco, a ponto de fazer prodígios e seduzir muita gente. Né? E aqui vem uma frase de Nossa Senhora mais preocupante ainda. Mas antes de eu falar essa frase, eu vou esclarecer algumas coisas aqui, porque eu postei esses dias uma frase no meu Facebook. Né? Eu vou dizer qual é a frase aqui agora e vou comentar em cima dessa frase. Nossa Senhora diz: Roma perderá a fé e tornar-se-á a sede do anticristo. Eu coloquei isso lá no meu feed, no Facebook,
E gerou uma polêmica, uma certa polêmica, porque as pessoas disseram que na verdade essa parte do segredo não era bem assim, que parece que não tinha sido aprovada, né? Mas o Papa leu, né, da época, eu não vou estar lembrado aqui qual é o nome do Papa da época, que Melania escreveu tudo e foi aprovada pelo bispo de Lecce, na Itália, Dom Zola, e foi aprovada pelo Papa também. Então, quando eu postei essa frase no meu Facebook, eu não postei com o intuito de fazer uma polêmica, né? Logo porque ninguém tá obrigado a acreditar nas aparições de Nossa Senhora, né? É uma revelação privada. Você acredita se você tem a liberdade de acreditar, né? Quando a igreja aprova uma aparição, você está livre para acreditar ou não. Se a igreja não aprova, você não pode acreditar. Mas no caso de La Salette, nós estamos livres. Então a gente tem que se sentir em paz em relação a isso. Se tem um fulano que acredita, tudo bem. Se você não acredita, tudo bem também. Vamos nos respeitar. Mas o que Nossa Senhora fala aqui é muito sério. Roma perderá a fé e tornar-se-á a sede do anticristo. E aqui é uma coisa muito, muito interessante, porque a gente entra na questão do Papa, né? A gente entra na questão do Papa Francisco. É interessante que a gente preste atenção agora, para que a gente não possa ter interpretações erradas, tá? Eu não estou aqui para que vocês tenham interpretações erradas sobre mim, né? Eu estudei sobre isso, me debrucei, mas ao mesmo tempo eu quero passar para vocês aquilo que eu estudei. Eu não estou dizendo que eu tenho a certeza de tudo aqui, né? Eu não estou dizendo que o que eu estudei é algo certo. Você pode estudar e você pode ter outra visão diferente, né? Mas em nenhum momento o que eu estou passando aqui para vocês é uma verdade de fé, que é todo mundo obrigado a acreditar. Não. A gente sempre vai ser pessoas que vamos estar em constante aprendizado. Mas a gente entra agora na questão do Papa Francisco, né? Eu não vou tentar me alongar muito porque as palavras longas podem causar mais interpretações. Então vamos lá. Por um lado, a gente tem a promessa. Uma promessa solene de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é essa promessa? De que o inferno nunca prevaleceria contra a igreja. E de que ele, Jesus, estaria com a igreja até o fim dos tempos. A gente tem essa promessa. Principalmente em relação ao Papa. Se existe uma pessoa mais segura nesse mundo, na igreja, eu digo no sentido dessa promessa de Jesus, é o Papa Francisco. Todos nós católicos concordamos nisso. Todos nós católicos concordamos que o Papa Francisco é o Papa legítimo. Eu concordo com isso. Eu beijo as botas papais. Eu sou um católico que beijo as botas papais. Assim como qualquer outro verdadeiro católico tem que beijar, né? Por outro lado, pela profecia do Apocalipse de São João, e agora pela profecia de Nossa Senhora, a gente tem hoje o Papa Francisco. E nós temos o Papa Emérito Bento XVI. Isso aqui a gente abre uma observação. Tem pessoas que a gente encontra que são conservadores demais, né? Pessoas que dizem: ah, mas o Papa Francisco não é legítimo. Ah, mas o Papa verdadeiro é o Bento XVI. Aqui eu quero abrir um parêntese para fazer um comentário sobre isso. As pessoas que gostam de dizer isso, então também estão indo contra o Papa Bento XVI. Porque o Papa Bento XVI já afirmou, deixou bem claro, que o Papa
legítimo é o Papa Francisco. Aí como é que a gente abre a boca para afirmar que o Papa Francisco não é o Papa verdadeiro? Que o Papa verdadeiro é o Papa Bento XVI. O Papa Bento XVI é Papa também, mas ele é emérito. Ele pelos direitos da Igreja, já entregou seu papado. Ele continua como Papa emérito. Ele foi destituído dos direitos papais. Isso ele mesmo fez, renunciando ao papado. Claro, devemos todos o respeito ao Papa emérito também. Mas aí as pessoas entram nesse assunto e dizem que o Papa Francisco não é o Papa verdadeiro, que o Papa verdadeiro é o Bento. Então a gente está chamando o Bento XVI de, me perdoe a palavra, de burro. Porque o Papa Bento XVI falou que o Papa Francisco é o legítimo. Aí são pessoas que leem um documento da igreja e acham que já sabe tudo. Que não param para entender as coisas. E o Papa Emérito Bento XVI, juridicamente, não é mais o Papa. Embora ele tenha as insígnias papais. O Papa Bento XVI não é mais o Papa juridicamente, mas ele tem as insígnias de Papa. Mas o Papa legítimo é o nosso Papa Francisco. E aqui eu quero falar sobre um padre chamado Padre Castellani. Para nos falar um pouco, esclarecer sobre essa questão do Papa, porque nós vamos entrar na dimensão do Papa, no sentido do Apocalipse, no sentido da mensagem de Nossa Senhora. Então, baseado no Padre Castellani, no Padre Castellani, sabemos que através do Apocalipse, que Nossa Senhora revelou em La Salette, a gente sabe através do Apocalipse e da mensagem de Nossa Senhora em La Salette, que a igreja seria reduzida a um punhado. Como eu acabei de falar aí minutos antes. A igreja vai ser reduzida a um punhado de fiéis. Vai ser reduzida. Mas enquanto existir a igreja neste mundo, e Cristo não voltar em sua parousia e pisar a cabeça do dragão, nunca deixaremos de ter um Papa. A igreja pode passar pelo que for, pela maior crise, mas pela promessa de Jesus Cristo, da infalibilidade papal, nós, da Igreja Católica, nunca deixaremos de ter um Papa. Nunca deixaremos de ter um Papa. Aí a gente nos coloca diante disso, dessa questão do Papa Francisco, mas a gente tem que se colocar diante também das ambiguidades do Papa Francisco, que é diferente de erro. Vamos nos deter nas ambiguidades do Papa. Então, como a gente vai explicar as atitudes ambíguas do Papa Francisco? Os documentos que o Papa Francisco publicou, desde a Laudato Si, passando pela Fratelli Tutti, são realmente preocupantes. São realmente preocupantes. Por quê? A Laudato Si, a Fratelli Tutti, a Querida Amazônia, são encíclicas que são muito ambíguas. A gente lê a encíclica, principalmente a Fratelli Tutti, e a gente vê uma ambiguidade na linguagem do Papa. Eu, sinceramente, não vi erro do Papa. Eu vi uma linguagem ambígua. Uma linguagem ambígua. Então, como
descrever, né? Isso. É porque nessa questão do Papa Francisco é importante que a gente entenda. Vamos entender. Existe o ministério ordinário e existe o ministério extraordinário do Papa. Todos os papas têm a infalibilidade papal. Todos. O Papa que se levantar na Cátedra de São Pedro para declarar algo sobre fé e moral, ex cátedra, como nos diz a Igreja, ele sempre vai acertar. Mas o que acontece nessas encíclicas? Laudato Si, Fratelli Tutti, Querida Amazônia. Acontece que ali o Papa está usando de seu ministério ordinário. Ele não está usando do seu ministério extraordinário. Não está usando de seu ministério extraordinário. Então ele está sujeito a ambiguidades. A Fratelli Tutti, principalmente, a carta encíclica do Papa, ela fala em uma linguagem muito, vamos se dizer assim, por exemplo, o Papa fala lá, a fraternidade universal. Existe essa linguagem na Fratelli Tutti. A fraternidade universal. A maçonaria também tem essa linguagem. Fraternidade universal. Talvez um maçom que leia a Fratelli Tutti possa dizer assim: poxa, pois o Papa aqui, poxa, beleza, né? Está falando a nossa linguagem. Está falando ali que sobre fraternidade universal e etc, etc, etc. Claro, aqui eu não estou afirmando que o Papa contribui com a maçonaria. Não estou afirmando isso. Não estou dizendo isso. Entendam o seguinte. Entendam que eu estou falando da ambiguidade no falar. Na ambiguidade no escrever. Não estou dizendo em questão do Papa estar comunando com a maçonaria. Não é isso. Mas a linguagem pode-se entender, o maçom, ao pegar a Fratelli Tutti, pode-se entender que, poxa, o Papa concorda com a gente. Mas o verdadeiro católico, ele vai sempre pegar um documento do Papa e vai interpretar na ótica católica. Né? Na ótica católica. E o Papa, ele está sujeito, no seu ministério ordinário, a ambiguidades, a erros, porque ele é um ser humano. Eu cito o exemplo aqui do Papa Pio IX. O Papa Pio IX foi um Papa que eu não digo que flertou com a maçonaria. O Papa Pio IX contribuiu muito com a maçonaria, fazendo reuniões com maçons. Não estou dizendo que o Papa Pio IX comunou com a maçonaria para destruir a igreja. Não estou dizendo isso. Porque eu teria que ter provas em relação a isso, e eu não tenho. Mas os maçons ficaram muito felizes com algumas atitudes do Papa Pio IX. Depois, e é aí que existe a questão da promessa de Jesus, né? Quando Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e que quando o Papa se levantasse no seu ministério extraordinário, iria condenar sim aquilo que vai contra a fé e contra a moral. O Papa Pio IX acordou quando? Quando os maçons sequestraram ele, tiraram ele lá do Vaticano e tiraram ele lá dos estados papais. Ali o Papa acordou e viu, poxa, né? Não, a maçonaria não é esse bem todo. E aí o Papa se levantou no seu ministério extraordinário e condenou, e foi um ferrenho. O Papa Pio IX foi um ferrenho lutador contra a maçonaria. Um ferrenho lutador. Um ferrenho lutador contra a maçonaria.
Ou seja, ele se levantou no seu ministério extraordinário e condenou a maçonaria. Então o que eu estou dizendo é isso. Em relação ao ministério extraordinário e o ministério extraordinário do Papa. Para que ele deixe bem claro. O livro do Apocalipse deixa claro, baseado em alguns escritores pelos quais eu concordo com esses escritores. Cada um tem a sua opinião, né, sobre isso, mas eu concordo com esses escritores. Esses escritores dizem que existirá duas igrejas, uma grande e outra pequena. A igreja grande será a igreja que vai querer se comunicar com o mundo, que vai querer aplausos no mundo, escrevendo o que o mundo quer. Né? Escrevendo o que o mundo quer. Ou seja, a gente tem um Papa Francisco que é aplaudido pelo mundo, porque muitas vezes fala a linguagem que o mundo quer. Mas também nós temos o Papa Francisco, que é que quando usa de seu ministério extraordinário, se levanta contra tudo aquilo que não é católico e vai condenar tudo aquilo que não é católico. Mas o mais difícil de entender dentro da igreja é isso. As duas igrejas, presididas pelo mesmo Papa, a igreja exterior, o Vaticano, aquela igreja que se comunica com o mundo, que tem relações com o mundo, que tem relações, que escreve cartas encíclicas para o mundo. Essa igreja não vive do catecismo da Igreja Católica. Não vive da doutrina católica. E da doutrina de Jesus. E nós temos a igreja fiel, que está a cada dia diminuindo e que se mantém fiel ao Papa, independente de quem seja o Papa, e que se mantém fiel ao magistério extraordinário que o Papa exerce. O que é que eu estou querendo dizer? Eu, como católico, isso é uma opinião minha. Uma opinião minha. Eu estou com o Papa Francisco, mas não com o Papa ambíguo. Não com o Papa que quer agradar ao mundo. Eu estou com o Papa Francisco católico. Aquele que, quando se levanta no seu ministério extraordinário, condena todo erro. Eu estou com esse Papa. Não estou dizendo que estou contra o Papa. Não estou dizendo isso. Eu estou com o Papa, mas com o Papa Francisco, que usa seu ministério extraordinário. A gente sabe que se o Papa Francisco ele fosse como qualquer sacerdote, ele não poderia exercer o poder que só o Papa tem. Se ele fosse um padre qualquer, ele não poderia exercer o poder que o Papa tem. Qual é esse poder? Que é o falar ex cátedra, que só o Papa tem. Um ministério extraordinário, que se opõe a todo erro. Existem vários documentos que o Papa pode produzir, mas existe uma coisa que o Papa não erra. É quando ele usa do seu poder de um magistério extraordinário. Fora disso, ele pode errar, ele pode ser ambíguo. O que eu penso do Papa Francisco é isso, nessas encíclicas que eu citei. Não há erro do Papa Francisco. Não existe erro do Papa Francisco na Laudato Si, não existe erro do Papa Francisco na Fratelli Tutti, até na querida Amazônia. Não existe. O que existe são ambiguidades. O Papa Francisco ele não errou em nenhuma de suas encíclicas, onde ele usa o seu ministério ordinário. Ele errou, aliás, ele usou de ambiguidades, de uma linguagem muito agradável, onde as pessoas poderiam interpretá-lo de uma forma totalmente ambígua mesmo, né? Mas eu, como católico, tenho que interpretar de uma ótica católica.
É isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo que sou contra o Papa. Né? Quando eu digo aqui que ele pode errar, em relação ao Papa Francisco, o Papa Francisco não errou nessas encíclicas. E aqui eu não estou dizendo para que você não leia a encíclica do Papa Francisco. Essas, não. Que estão cheias de erros, não. Só existem ambiguidades. Só existem ambiguidades na questão da linguagem. Mas erro não. Quando ele não usa de seu magistério extraordinário, o Papa está sujeito a ambiguidades. A erros também, mas a ambiguidades. Nas encíclicas Fratelli Tutti, Laudato Si, o Papa ele não está usando de seu ministério extraordinário. Então é isso, eu quero que vocês entendam isso. O Papa na Fratelli Tutti, na Laudato Si, na Querida Amazônia, ele não está usando de sua autoridade ministerial extraordinária, ex cathedra. Ele está usando de seu ministério ordinário. Ele está usando de seu magistério ordinário. Eu entendo que nessas duas encíclicas, o Papa não errou. Né? Como eu disse, ele só foi ambíguo. Ele não errou. O que é ser ambíguo? A gente tem que entender isso. O que é ser ambíguo? Ambíguo é permitir que se interprete pelo lado que quiser. Né? Pelo lado que quiser. Ou seja, não existe erro. Existe uma dupla interpretação. Nessas encíclicas do Papa, na Laudato Si, na Fratelli Tutti, na Querida Amazônia, existe só a linguagem ambígua. Não é questão do Papa ter errado, não. De maneira nenhuma, ele só foi ambíguo. Ou seja, pode se interpretar da maneira que quiser, da ótica que quiser. A gente não pode dizer que essas encíclicas do Papa estão fora do catecismo. Mas também não podemos dizer que ele foi claramente dentro do catecismo. Não podemos dizer que o Papa não usou do catecismo, não usou da Sagrada Escritura, mas também não está dentro do catecismo. Não podemos dizer que está dentro do catecismo. Por exemplo, na Fratelli Tutti, o Papa ele usa, né, como eu disse, a fraternidade universal. Onde também na maçonaria existe essa linguagem. Fraternidade universal. Ou seja, o Papa ele não deixa claro sobre a questão dessa fraternidade. Ele não deixa claro que essa fraternidade universal, a cabeça é Cristo dessa fraternidade. Ele não deixa claro. Ele dá a entender de um lado e de outro. Interpreta. Cada um pode interpretar da maneira que quiser. É algo muito elástico, onde pode se puxar várias interpretações. Ambiguidade. Eu estarei, né? Nós católicos, nós estaremos com o Papa Francisco do magistério, que obedece à tradição da Igreja, que não erra no seu ministério extraordinário, e em questão de fé e moral, nem no ministério ordinário. Ou seja, o Papa pode também, no seu ministério ordinário, não errar, não ser ambíguo. Eu estarei com esse Papa. Eu estarei com o Papa Francisco no ministério extraordinário. Mas quando ele usa do seu ministério ordinário que ele está sendo ambíguo, eu tenho liberdade de interpretar aquilo e filtrar, né? Como eu fiz na questão da Fratelli Tutti, na questão da Laudato Si, na questão da Querida Amazônia. Repito, não estou dizendo que estou sendo contra o Papa.
Para depois não dizerem que o Diego gravou uma live dizendo que é contra o Papa. Não. Eu não estou dizendo isso. Então, se vocês forem ver aí a minha fala, eu não estou dizendo que estou contra o Papa Francisco. Eu estou dizendo que estou a favor do Papa Francisco. Mas do Papa Francisco, no seu ministério, no seu magistério extraordinário. E até no seu magistério ordinário. Se ele estiver em questão de fé e moral, usando do seu ministério dentro da tradição da igreja. É isso que eu estou dizendo. A gente já teve papa não virtuoso na igreja. É só você procurar aí o século X da igreja, os papas. Papas que faziam orgia dentro do Vaticano. Papas que não foram virtuosos. Mas o mais incrível disso é que nunca erraram. Nunca erraram. Porque estavam dentro da verdade, pela promessa de Cristo. Esses papas, mesmo não tendo virtudes, muitos deles não tendo uma vida virtuosa, mas eles nunca erraram em questão de fé e moral, porque a promessa de Jesus estava dentro dele. Toda vez que eles se levantavam ex cátedra para proclamar uma verdade de fé, eles estavam dentro da verdade pela promessa de Jesus Cristo. Mas às vezes o Papa ele pode escrever um documento fora do seu ministério extraordinário. Fora do seu ministério extraordinário, que agrade o mundo. E aí ele infelizmente pode estar agradando o anticristo. Infelizmente. Eu não estou dizendo que o Papa Francisco está comunando a vinda do anticristo, não me entendo dessa maneira. Mas ele pode estar agradando, é diferente. Né? Eu posso estar fazendo uma ação na minha vida. Eu tenho um inimigo, vou dar um exemplo. Não falo com aquela pessoa, de jeito nenhum. Mas eu posso estar fazendo ações que podem estar agradando ele, podem estar favorecendo ele mesmo sem eu saber. Eu não estou dizendo que o Papa está comunado com o anticristo, que está em comunhão com o anticristo e tudo. Não estou dizendo isso. Mas ele pode estar tendo ações, mesmo ações indiretas, escrevendo encíclicas, escrevendo documentos que podem estar agradando, sim. Né? Mas daí eu dizer que o Papa é o anticristo, do que o Papa é isso, que o Papa é aquilo, não estou dizendo isso. E nem sou contra o Papa. Nem sou contra o Papa. Mas pode estar agradando, sim. Então a gente pode ter sim um Papa que preside duas igrejas, a falsificada e a santa. Sim. Aquele Papa Francisco que agrada o mundo e aquele Papa Francisco que quando se levanta em seu magistério extraordinário, proclama a verdade. Podemos, não estou afirmando, eu estou dizendo que podemos. Podemos ter, sim. Então a gente pode ter um Papa escrevendo uma encíclica e fazendo uso do seu magistério ordinário, dentro do qual ele pode, às vezes, estar agradando o anticristo. E esse mesmo Papa com outra encíclica, no magistério extraordinário, sendo perfeitamente católico. E é ele que nós vamos seguir. É ele que nós vamos seguir. O mistério está aí, em entender o Papa das duas igrejas. Não existe aqui um extremismo. Né? Porque, como eu falei, existem muitas pessoas extremistas. Que gostam de extremizar tudo. Não, mas é porque eu não sou a favor do Papa Francisco. Né? Não, basta a gente entender esse mistério das duas igrejas. Vamos entender esse mistério das duas igrejas. O Papa pode presidir, sim, uma igreja falsificada e pode presidir a verdadeira igreja de Cristo.
Ele pode presidir através do seu ministério ordinário, pode estar agradando através do seu ministério ordinário, e pode estar agradando a outra através do seu ministério extraordinário, que é a verdade. Que quando ele se levanta, ele está agindo ex cátedra e não está errando. Às vezes nós somos extremistas demais, né? A gente acha que a gente não pode interpretar uma encíclica do Papa porque é o Papa, né? E tudo. Ah, o Papa está certo, não sei o quê. Está certo. Eu não estou dizendo que o Papa Francisco está errado nas suas encíclicas. Mas existem ambiguidades. Existem ambiguidades. E nós católicos temos que ficar com o lado católico, a parte católica das suas encíclicas. É isso que a gente tem que entender. Temos que entender isso. E aí a gente vai para a questão ainda mais do anticristo, se debruçando sobre o texto. Eu vou pegar aqui o texto agora da Sagrada Escritura, né? Porque a gente vai comentar, eu gostaria de comentar um pouco desse texto da Sagrada Escritura que eu li no início, né? Fazer uma reflexão desse texto da Sagrada Escritura no início. Ninguém, 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. Se você está com a sua Bíblia aí, está perto ou está um pouco distante, não sei, pega a sua Bíblia. Enquanto isso eu vou rezar uma Ave Maria. Enquanto a gente pega as nossas Bíblias, se está um pouco distante, corre lá no seu quarto, na cozinha, na sala e pega a tua Bíblia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu peço para a Rose, se ela estiver acompanhando a live, que ela possa pegar para mim, tá aí na estante, amor. O texto lá que eu imprimi, você traz aqui para mim, tá bem aí na estante de baixo. Eu não sei se você tá vendo a live ou não, mas traz aqui para mim, a porta do quarto tá aberta, tá bom? Se você estiver vendo a live. Então, 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. Ninguém de modo algum vos engane, diz aqui o texto. Porque primeiro deve vir a apostasia, e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo o que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. Não vos lembrais de que vos dizia estas coisas quando ainda estava convosco? Agora sabeis perfeitamente que algo detém, de modo que ele só se manifestará a seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já está em ação, apenas esperando o desaparecimento daquele que o detém. Então o tal ímpio se manifestará, mas o Senhor Jesus o destruirá com o sopro de sua boca e o aniquilará com o resplendor da sua vinda. A manifestação do ímpio será acompanhada, graças ao poder de Satanás, de toda a sorte de portentos, sinais e prodígios enganadores. Ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem, por não terem cultivado o amor à verdade, que os teria podido salvar. Por isso Deus lhes enviará um poder que os enganará e os induzirá a acreditar no erro. Desse modo serão julgados e condenados todos os que não deram crédito à verdade, mas consentiram no mal. Palavra do Senhor, graças a Deus. Só um instante, gente, que eu vou pedir para a Rose pegar aqui para mim o texto, tá bom? Rose!
Rose? Vem aqui, por favor. Então, aqui a palavra fala do anticristo, né? Só um instante. Pega o texto que está ali para mim, daquele texto lá, imprimido. Bem aí na estante de baixo. Então, aqui se fala... Obrigado. Mandei a Rose pegar para mim, gente, aqui o texto do padre Júlio Maria de Lombaert falando sobre o anticristo. Eu ia deixar essa live, principalmente esse texto aqui, para uma próxima live, uma próxima oportunidade. Mas eu quero encerrar com vocês esse assunto hoje, para na próxima terça eu entrar em outro assunto, em outra live, tá bom? A gente vai encerrar essa live sobre o anticristo hoje. Eu peço que você divulgue essa live, tá bom? Nas suas redes sociais. Divulgue mesmo essa live na sua rede social. E seja um propagador do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na próxima terça, a gente vai falar de um assunto também muito bonito, tá bom? Depois eu vou falar aqui no final da live. Então, esse texto fala do anticristo. Mas aqui São Paulo diz que deve vir a apostasia. Ou seja, muitos devem deixar a fé. Muitos devem deixar a fé. E depois manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. Com certeza, aqui está falando do anticristo. São Paulo, nessa carta aos Tessalonicenses, fala do anticristo, né? E aí eu queria comentar com vocês sobre esse texto do padre Júlio Maria de Lombaert, que fala do anticristo, a aparição do anticristo. Aí fala o texto. Nada mais misterioso, tétrico e curioso que a predição sobre o anticristo no Evangelho e nas epístolas do apóstolo. O anticristo, isto é, um contra-Cristo, um antagonista do Cristo, um falso Cristo, um perseguidor de Cristo. São Pedro e com eles os séculos cristãos exclamam, dirigindo-se ao Filho de Deus e Maria. Aí vocês anotem aí as passagens bíblicas, tá bom? Anotem as passagens bíblicas. São Pedro e com eles os séculos cristãos exclamam, dirigindo-se ao Filho de Deus e Maria. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mateus capítulo 16, versículo 16. O inferno, não podendo combater esta dignidade e este poder, que se impõe pelos milagres operados por Jesus Cristo, pretende opor-lhe um outro Cristo, um anticristo, que mal ao mal os escolhidos ficarão firmes em sua fé. Aí, o que é o anticristo? De onde vem ele? Qual é a sua missão no mundo? Qual será o seu poder e o seu distintivo? Quais os seus sucessos? Qual a sua morte? Procuremos lançar um raio de luz sobre esta interessante questão, examinando por meio de uma exegese simples, clara, apoiada sobre o ensinamento dos santos padres. Para isso, basta seguir o texto do Evangelho, ilustrando-o com as indicações e esclarecimentos de São Paulo, que fala mais do anticristo. Então, São Paulo vai usar esse texto que eu acabei de ler para vocês aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 4 a 12. Né? Mas também outros textos que são interessantíssimos. Então, aqui, São Paulo agora, aliás, o padre Júlio Maria de Lombaert, ele vai falar sobre o anticristo. O que é o anticristo? Né? A cada passo, a Sagrada Escritura fala de anticristos, no plural, e destaca um anticristo no singular. A gente pode ver esse texto lá em 1 João 2, a partir do versículo 18. São João fala dos anticristos e do anticristo. Né? Todo espírito que divide Jesus não é de Deus, diz São João, mas este é um anticristo, do qual vós ouvistes que vem. 1 João 4, 2. Este texto mostra claramente que, embora haja vários anticristos, há entretanto um que deve vir,
e do qual os outros emprestam o nome por similitude. São Paulo ensina a mesma verdade em sua epístola aos Tessalonicenses, a qual convém citar aqui, pois é a profecia do anticristo e do fim do mundo. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá, a vinda de Jesus Cristo, sem que antes venha a apostasia. Aqui São Paulo ele vai citar esse texto de 2 Tessalonicenses. Então eu vou me adiantar aqui um pouco. Se depois você quiser, você pode ler o texto na íntegra, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 3 ao 12, tá bom? Nesse texto de 2 Tessalonicenses, do apóstolo, vê-se claramente que no fim dos tempos, logo antes da segunda vinda do Salvador, aparecerá o grande inimigo de Jesus Cristo e de sua igreja, um anticristo, para o qual os outros anticristos preparam apenas o caminho, o qual há de sobrepujar a todos em poder e impiedade. Esse anticristo negará a divindade de Cristo, a trindade, a encarnação, a redenção, e revestido do poder sobre-humano de Satanás, ele enganará todos aqueles que não amam a luz de verdade. Ou seja, o anticristo ele vai negar a divindade, a trindade, a doutrina católica, a encarnação, né? E ele vai ter um poder sobre-humano, né? O poder de Satanás vai agir nele, né? Ele vai ser muito poderoso e muito ímpio, muito cheio de pecado, de maldade. É isso que está dizendo aqui o padre Júlio Maria de Lombaia. Esse anticristo negará a divindade de Cristo, a trindade, já li, né? Tal é o homem que aparecerá como chefe do império anticristão, homem perverso, igualmente anunciado pelo profeta do Novo Testamento, São João no Apocalipse. Diversas partes desta profecia permanecem ainda obscuras e não serão plenamente esclarecidas, senão pelos acontecimentos futuros. Entretanto, umas já estão manifestamente realizadas ou em realização. Então aqui eu queria parar um pouco o texto e comentar sobre mais o anticristo. O que Nossa Senhora também fala, né? A gente vai agora para algumas partes aqui da palavra. Você pode pregar lá em Daniel capítulo 7, versículos de 2 a 7. Lá Daniel tem a visão das bestas, né? E depois você vai para Apocalipse 13, a partir do versículo 1, do 1 ao 18. E lá você vai ver também o espelho de Daniel 7, João e Daniel. Eles se espelhando nessa palavra, e essas palavras, tanto de Daniel como de Apocalipse, de São João, Apocalipse 13, se dão um laço, né? Elas se entrelaçam. É incrível que foram profetas que viveram em épocas diferentes, né? Mas que a palavra se entrelaça, né? E vai ali falando um pouco do poder do anticristo, das duas bestas e etc., principalmente no Apocalipse. Aí a gente pega lá o Evangelho de João, no capítulo 5, o Evangelho de João no capítulo 5, no versículo 43, olha só o que Jesus fala para os judeus, principalmente confirmando Nossa Senhora de La Salete, que o anticristo vai vir da raça judaica, né? E os judeus vão escutar o anticristo. A gente viu aí também que nessa live que a maioria das famílias mais ricas, os Rothschild, os Rockefeller, os Soros, né, são famílias oriundas do judaísmo. E olha o que é que Jesus fala. Vim em nome de meu Pai. Isso Jesus fala para os judeus, João 5,43. Vim em nome de meu Pai, mas não me recebeis. Se vier outro em seu próprio nome, haveis de recebê-lo. Jesus aqui está profetizando. Os judeus vão receber um outro Messias, que não é o Messias verdadeiro, mas é um Messias que vai vir no próprio nome, um falso Messias, que vai vir no próprio nome,
e que os judeus vão receber esse Messias. E aqui também no texto do padre Júlio Maria, ele fala que os judeus vão aceitar esse falso Messias, a ponto de contribuírem com esse falso Cristo, com o anticristo, né? Então, a situação ela é um pouco mais assim complexa, né? Por quê? Porque o anticristo ele vai aceitar todo tipo de religião, como a religião islâmica, a religião protestante, né? As falsas religiões, espiritismo, esoterismo, todas essas religiões ele vai fazer uma junção. Mas vai ter uma que ele vai combater. Todas essas ele vai estar do lado dele, ele vai querer do lado dele. Mas vai ter uma que ele vai combater, que é a verdadeira igreja de Jesus Cristo, a igreja católica. Porque é a única que pode resistir a ele, né? É a única que ele sabe que pode derrotá-lo, pela virtude, pela força dos santos. Porque também no Apocalipse fala que os santos derramarão seu sangue pelo testemunho de Jesus Cristo. Não se venderão, né? Então, ele vai perseguir a igreja de Cristo, né? Então, essa questão do anticristo é uma questão que a gente tem que ficar de olho, né? E Santa Teresinha, ela falava, né? Santa Teresinha, ela dizia o seguinte: queria estar eu sobre a terra, na época do anticristo, para poder testemunhar Jesus. Olha só o que Santa Teresinha dizia, Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu queria poder estar na terra na época do anticristo, para poder testemunhar Jesus. Então, aqui nesse texto, o padre Júlio Maria de Lombaia fala dos escritores antigos que confirmam a vinda do anticristo, principalmente dos padres da igreja, Santo Ambrósio, Teodoreto, São Gregório Magno, né? São Leão Magno, Santo Inácio de Antioquia, que falam justamente, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, que falam justamente dessa questão do anticristo, confirmando a vinda do anticristo. Mas aí, a gente pode se perguntar, para encerrar a nossa live, como a gente pode estar se protegendo, né? Como a gente pode estar no mundo vivendo essa expectativa. A gente não sabe que hora que isso vai acontecer, que esses acontecimentos vão vir, vão se manifestar. Mas a gente pode, gente, estar em oração, estar tendo uma vida sacramental, uma vida em comunidade com os nossos irmãos. A gente pode estar mais unido a Deus. Vamos rezar, mesmo nesse tempo de pandemia. Nesse tempo de pandemia, vamos orar a Deus. Vamos pedir a Deus que Ele possa nos valer. Pedir também à Santíssima Virgem, através da reza do Santo Terço, do Santo Rosário, do ofício de Nossa Senhora. Pedir que Nossa Senhora possa nos valer de todo mal. De todo mal. Porque nós não sabemos. É um mistério. Nós não sabemos quando esses acontecimentos vão surgir. Mas nós podemos estar em oração. Nós podemos estar com a nossa vida sacramental em dia. Jejum, leitura da palavra, Santo Rosário, devoção a Nossa Senhora. Temos que estar aos pés de Nossa Senhora. Agora, mais do que nunca, pedindo o auxílio de Nossa Senhora, dos santos de devoção, né? Vamos ter uma vida mais de união com Deus, com a Eucaristia. Vamos adorar a Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento. Vamos receber Jesus na Santa Missa. Vamos ter mais frequência na Santa Missa. Principalmente na missa no domingo. O ideal é irmos todos os dias. Mas se não podemos ir todos os dias, vamos pelo menos no domingo. Ter aquele encontro com o Senhor no dia do Senhor. Vamos ter a vida voltadas para o sacramento do amor.
que é o próprio Senhor Jesus, no véu do sacramento do altar. Ler bons livros também, né? Vamos fazer um propósito de ler um livro por mês, um livro católico, cristão. Ler a Sagrada Escritura, que deve ser a nossa leitura de praxe. A Sagrada Escritura. Ler o Evangelho, meditar o Evangelho, né? Ler o Catecismo da Igreja Católica também. Isso é o que nós devemos fazer, para que a gente se proteja disso. Porque os tempos são ruins. A gente pode ver isso agora, é um ensaio. Isso é um ensaio, né? Um ensaio para o que vai acontecer, essa pandemia. Então, já encerrando essa live, vamos entregar agora a Deus a nossa vida. Senhor Jesus, eu te entrego toda essa live, todas as pessoas que participaram, que ainda são poucas, mas que o Senhor possa guiá-las com o teu Santo Espírito, com a tua graça, com o teu amor, com a tua misericórdia. É o que eu te peço, Jesus, que a tua misericórdia se faça presente na vida desses meus irmãos. Peço a intercessão da Santíssima Virgem Maria sobre cada um. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos, que Nossa Senhora proteja e guarde a todos nós. Na próxima semana teremos a live na terça-feira, só não sei se vai ser às 19 horas, mas se não voltamos para 1h da tarde de novo, porque eu estou aqui na casa da Rose, né, em Joaquim Pires, na casa dos pais dela, então deu para me gravar à noite. Mas na próxima semana eu acho que vou gravar mesmo a 1h da tarde, porque vou estar em casa, né? Então, que Deus abençoe. E na próxima semana o tema será sobre o inferno, tá bom? A realidade do inferno. Depois desse tema do anticristo, das aparições de Nossa Senhora, nós vamos tratar um pouco mais dessas realidades eternas. Inferno, purgatório, paraíso, juízo e pecado. Inferno, purgatório, paraíso, juízo e pecado. Vão ser 5 lives, tá bom? 5 lives. Falando, a primeira vai ser sobre o inferno, a segunda vai ser sobre o purgatório, a terceira vai ser sobre o céu, o paraíso, a quarta sobre o juízo, sobre o pecado. Então, desde já, a semana eu vou ficar aí divulgando essa live da próxima semana que vai falar sobre o inferno, tá bom? Então Deus abençoe a todos que participaram, que Nossa Senhora os guarde. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.